Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 31 de julho, último dia do mês de julho, e estamos encerrando, né, este mês com a leitura de Isaías dos capítulos 30 ao 33. Foi a leitura deste último dia do mês de julho. E agora, nesse vídeo, nós vamos comentar um pouco sobre a leitura de hoje. Então, eu espero que você esteja com a sua leitura em dia, tá? Não deixe atrasar a leitura. Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Só um instante. Solta a vinheta, editor. Muito bem, voltamos com o comentário da leitura de hoje. Mas antes, eu quero pedir para você, deixe um like neste vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, para você ser notificado quando nós postarmos vídeos novos aqui neste canal. Muito bem, capítulo 30, Deus contra que os filhos dele se aliem aos egípcios, porque os egípcios são povos pagãos. E aí nós lemos a partir do verso 8 sobre um povo rebelde. E olha que interessante o que esse povo rebelde diz. Leia comigo aí a partir do verso 9, diz assim: porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenho mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. E assim também, hoje, as pessoas elas preferem ser enganadas do que ouvir a verdade. Aqui nesse texto, Deus está falando que as pessoas eles não queriam ouvir a verdade. As pessoas elas não queriam ouvir a lei do Senhor. Então, existe uma diferença daquela pessoa que não chegou até ela a verdade e daquela pessoa que chegou até ela, mas ela se rejeita a ouvir. Então, essa pessoa não terá sido por inocente, tá? Ela não será inocente diante de Deus, não. Eu me lembro que uma vez eu fui dar um estudo bíblico na casa de uma pessoa, e aí essa pessoa falou assim para mim: olha, eu não quero que você abra a Bíblia e explique para mim, que você vai falar muitas coisas que eu tenho que deixar de fazer, você vai falar muitas coisas que eu tenho que fazer e outras que eu tenho que deixar de fazer. Então eu não quero aprender isso daí, eu quero continuar fazendo aquilo que eu bem entender. Então veja, o fato dela não deixar eu estudar a Bíblia com ela, isso não a tornará inocente, porque ela teve a oportunidade de aprender. Então, o que Deus está dizendo aqui é justamente isso. São pessoas que têm a oportunidade de aprender, mas rejeitam o aprendizado para continuar no erro como se fossem inocentes. Mas Deus não inocentará essas pessoas. Essas pessoas não serão tidas por inocentes, não. Muito bem. E eu quero ler com você também o que está no capítulo 31, fala sobre os egípcios, né? E Deus fala que os egípcios, no verso 3, eles são homens e não são deuses, não. Os cavalos deles são de carne, não são cavalos de espírito, né? Então, muito embora o caso do povo egípcio, e talvez hoje também tem pessoas que se sintam melhores do que as outras, né? Porque o Egito realmente era um povo poderoso, eles tinham ali uma boa tecnologia para a sua época, entende? Mas assim mesmo eles eram seres humanos, não eram imortais, né? É isso que Deus quer dizer aqui. E a partir do verso 6, Deus fala para os filhos de Israel, para o povo dele, diz assim: voltem-se para aquele contra quem vocês rebelaram tão profundamente. Pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro, que as suas mãos pecaminosas fabricaram. Então veja Deus sempre apelando para o povo voltar. E diz aqui: voltem para aquele contra quem vocês rebelaram tão profundamente. Veja, havia uma rebeldia tão profunda contra Deus, mas Deus a si mesmo olha para o povo e diz assim: voltem para mim. Voltem contra aquele que vocês rebelaram um dia tão profundamente. Então, esse é o amor de Deus. E não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pecado tão grande assim que Deus diz assim: olha, esse pecado eu não vou perdoar. Não.
Se você se voltar para Deus de todo o seu coração, Ele vai perdoar você. E no capítulo 33, a aliança e o livramento de Jerusalém, no verso 1 diz assim: ai de você, destruidor que nunca foi destruído. Então, o destruidor que não foi destruído aqui está falando da Assíria, tá? A Síria é o inimigo que destruiu o povo de Deus com aparente impunidade. Então eles destruíam, eles guerreavam contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, e eles tinham ali uma aparente impunidade até que Deus então castiga aquele povo também, né? Então veja que a impunidade ela não passa batido diante de Deus, digamos assim, né? Em algum momento Deus ele vai se vingar. Muito bem, queridos, amanhã estaremos de volta com a leitura do dia, né? Então é importante que você acompanhe este canal, que você ative o sininho de notificações para você ser sempre avisado quando tiver vídeos novos aqui. Eu espero você amanhã no nosso próximo vídeo. Um abraço, até lá, tchau, tchau.